Olá, hoje o RDTV recebe Gilmar Bruneto, servidor público, que é candidato a deputado federal, é o Gauchinho. Vamos falar aqui sobre as ideias e as propostas dele. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV, Gauchinho. E já vamos com a primeira pergunta: por que você se colocou aí para ser candidato e por que o cargo de deputado federal? Bom, primeiro, quero agradecer aqui o RD News, agradecer a você, Lides, foi minha colega já da antiga Emater, por esta oportunidade de eu estar aqui num site de notícias bastante assistido, bastante lido. Para mim isso é muito importante, pois eu não estou tendo esta oportunidade de me comunicar com os eleitores de Mato Grosso no partido que eu estou. Então eu hoje coloquei meu nome à disposição, atendendo um pedido dos meus colegas da Empaer, dos meus amigos que fazem também o combate à corrupção, para tentar ser diferente. O Brasil não suporta mais, Mato Grosso não suporta mais da forma que os atuais políticos estão fazendo com a sociedade. Não cumpre com a obrigação deles, isso está muito claro, tanto na Assembleia como na Câmara Federal. Então é por isso que eu estou colocando meu nome das pessoas, para ser diferente. O Brasil precisa de mudanças estruturais imensas para tentar mudar esta realidade. Não podemos, por exemplo, igual aqui em Mato Grosso, onde o PIB é de 14,8, muito alto, mas ele está na mão de poucos. Nós temos 110 mil famílias, que corresponde a 500 mil pessoas, mais ou menos, abaixo do nível da pobreza. Nós não podemos aceitar que 47% dos mato-grossenses recebam menos que um salário mínimo. Então é nesta questão que Gauchinho se coloca à disposição para fazer as mudanças. Não podemos mais uma meia dúzia ser dono de Mato Grosso e uma grande maioria está numa situação difícil, presídios lotados. Olá, se a lei permitisse prender de 18 anos abaixo até 15, não teria presídio neste país. Então esta é a realidade que Gauchinho se propõe a fazer e defender e propor leis lá na Câmara Federal e ser justo. Nós não podemos mais praticar a velha política. Bom, você falou, até me esqueci de anunciar, o partido pelo qual você é candidato é o PPS. Você falou que não está tendo o apoio do partido. O que está acontecendo? Eu estou filiado no PPS, quando me convidaram que ia ser diferente, e lamentavelmente, no horário eleitoral, eu, candidato Pérez e candidato Júnior Vitamina, que inclusive já me autorizaram a falar isso, não estão tendo o mesmo tempo de outro candidato. É isso, nós não aceitamos. Eu estou buscando hoje, requerendo ao presidente o mapa da mídia, e eu vou exigir na justiça o tempo igualitário, porque quem decide o tempo no horário político é o partido, e nós não fomos ouvidos para isso. Meus colegas da Empaer, principalmente, meus colegas que estão financiando a minha campanha, que vai custar menos que 50 mil reais, ao assistirem o horário político, estão me questionando: mas Gauchinho, por que você aparece uma vez por dia e tem um candidato lá que aparece 4, 5 vezes por dia? Então eu vou exigir do partido a igualdade de tempo, porque senão não muda nada, vai prevalecer o caciquismo e a velha política, e não é para isso que eu me filiei e me candidatei a ser deputado federal. O PPS está apoiando a reeleição do atual governador Pedro Taques, né? Você segue essa indicação do partido? Bom, nossa categoria, deixa bem claro, nossa categoria apoia na íntegra o governador Pedro Taques. É isso que me colocaram, filiar no PPS também, porque nós tivemos avanços significativos neste governo. Lógico que alguma coisa de logística não aconteceu. A minha categoria decidiu e eu estou apoiando, por mais que não estou tendo o devido tratamento igualitário a alguns candidatos que estão nessa coligação, e eu vou buscar o meu direito, digo assim, demandado por aqueles que estão bancando minha campanha. Até agora, Lides, eu não recebi um centavo de fundo partidário, recebi 10 mil santinhos, que não é nada, para quem tem a maior capilaridade do Estado, e eu que tenho.
eu estou em 138 municípios onde tem a Empaer, que os meus colegas querem alguém para representá-los lá em Brasília, na defesa da pesquisa, da assistência técnica, da assistência rural e a defesa principalmente da agricultura familiar. Então eu não posso ser discriminado e eu vou, já igual falei aqui, vou exigir o meu direito. A agricultura familiar, Lides, é uma grande empresa em Mato Grosso, no Brasil. Porém, ela está envelhecida, mal remunerada. A grande maioria que está no campo são agricultores e agricultores acima de 60 anos. O IBGE acaba de confirmar isso no censo que foi feito. Então nós temos que mudar esta realidade. Senão, em breve, Mato Grosso vai estar na mão de uma meia dúzia. E a agricultura familiar, você que está nos ouvindo, de cada 3 empregos gerados no campo, ela é responsável por 2. Mais de 70% dos alimentos consumidos pelos mato-grossenses, pelos brasileiros, vem da agricultura familiar. Então, ela precisa ser tratada. A agricultura empresarial, ela cresceu, mas ela se organizou, tá certo? Ela teve acesso à tecnologia. Tanto é que dos 12 mil agricultores hoje, entre o grão e a carne, eles são tão bem organizados que conseguem eleger a grande maioria dos estaduais, conseguem eleger a grande maioria dos federais. A agricultura familiar hoje não tem representatividade. Então, eu conclamo a você, agricultor, e você também, eleitor aqui, urbano. Vamos mudar esta realidade. As 110 mil famílias da agricultura familiar no estado de Mato Grosso, que somam mais de 500 mil votos, eles têm a oportunidade agora de colocar seus representantes lá em Brasília. E eu, gauchinho, 2312, quero ser o federado da agricultura familiar. Já me comprometi com os diretores da FETAGRE, que decidiram me apoiar, que 100% das minhas emendas parlamentares vão ser destinadas à agricultura familiar, para que ela possa continuar produzindo alimentos para a cidade. Que nós possamos fazer que o filho e a filha fiquem lá na propriedade, porque a cidade não cabe mais, não tem emprego para eles ficarem. Aí eles passam a ser vulneráveis e passam a ser captados aí pelo crime. E o que nenhum pai e que nenhuma mãe quer isso. Então é nessas condições que Gauchinho 2312 está se colocando. E eu, com muita humildade, ele diz, com muita humildade, eu com 50 mil reais consegui andar todo o estado do Mato Grosso. Né? Ainda falta um pouquinho, consegui andar. Você já pensou se Gauchinho tivesse o fundo partidário que os caciques estão tendo? É muito, como diz o Cuiabá, é um disparate muito grande. Um cacique com 1.800.000 de fundo partidário, o outro também. Então, não muda nada. Se eu eleito for, este fundo partidário eu vou propor o fim dele. Não é justo o que está acontecendo com o dinheiro público que tá fazendo falta lá no posto de saúde, que está fazendo falta lá na escola, que está fazendo falta lá no escritório da EPAER, do INDEA, do Intermate, do INCRA. Então eu não concordo com isso, eu acho que isso tem que mudar. Porque senão não muda nada. Os caciques aí com um monte de dinheiro, com um avião, com tudo, e nós aí com um carrinho 1000 tentar viajar o estado. Então a disponibilidade é muito grande, isso tem que mudar. Senão não muda nada. Agora, o eleitor, ele nunca teve uma oportunidade igual esta de fazer um limpa desses que tanto mal fazem a sociedade mato-grossense e brasileira. Um é 5 números, né? Tira. E o menor é 2 números para tirar aqueles que não servem mais. Então ele tem a grande oportunidade. Porque se existe a corrupção, o eleitor também é responsável. Principalmente. Porque agora ele conhece e sabe quem são. A imprensa divulgou tudo. Este site mesmo, um site que esclareceu muito a sociedade. Agora depende a ele. Agora, a minha preocupação pode ser a eleição mais corrupta da história de Mato Grosso. Eu viajei o estado. Aqueles candidatos delatados, denunciados, que fazem parte desse esquema todo, muitos não estão tendo a coragem de encarar o eleitor. Mas estão se utilizando das lideranças municipais, principalmente o vereador. Vereador nunca foi tão disputado igual agora, para comprar votos para esses que estão aí, que eu já coloquei, delatado, denunciado. Nunca eles tiveram essa oportunidade do eleitor de dar um basta nisso. Eu espero, você, eleitor, vai ter a grande oportunidade de dar um basta nisso. Eu tenho andado no estado, Lides. Tenho conversado com muitas pessoas. De cada 10, 9 está dizendo que não vota nesses que estão aí. Mas quando você vê as pesquisas de opinião, a realidade é outra. Eu não sei se eles estão mentindo para mim ou estão mentindo para os institutos de pesquisa, porque não está batendo. Não estão a fim de votar. Porém, tem dos 50% ainda que querem votar,
percebemos que 30% eles fazem parte da pirâmide da corrupção. Queira sim, queira não, por causa do emprego, uma coisa ou outra, eles estão lá vinculados e aí eles se sujeitam a esta velha política, esta velha prática da compra de voto, que, repito, nos municípios está sendo feita pelos vereadores. Estão sendo muito assediados e nós já alertamos ao Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral, a Polícia Federal, tem a obrigação e ela tem mecanismo de fazer isso, porque senão não vai mudar nada. Vai continuar estes mesmos que estão aí, que tanto mal, repito, fizeram e estão fazendo a cidade mato-grossense brasileira. Para você, como comprovar esse tipo de situação? Porque, inclusive, o mais difícil é você conseguir fazer flagrantes ou pegar provas, né, em situações dessas que você tem. Bom, a polícia tem a inteligência, né? Eles têm inteligência. Se quiserem, mas pega. O eleitor teria também que aí o eleitor que for abordado, né, ele deve ser o principal elemento na situação. Por quê? Se ele vender o voto, muitos vão vender, não resta dúvida, ele é tão corrupto, aquele que compra. Esse dinheiro que está sendo usado para comprar é o dinheiro que está fazendo falta para o SUS continuar a fazer a política de saúde, né, para ter o remédio lá na farmácia, para poder ele ter uma assistência técnica da Empaer, para ele poder uma segurança. Agora, nesse episódio que aconteceu, por exemplo, lá em Juiz de Fora, a alta medicina de São Paulo elogiou o trabalho feito por médico do SUS lá em Juiz de Fora. Então, o problema não são os vereadores, e sim os recursos que estão faltando. E muito desses recursos, eleitor e eleitora, ele está sendo usado para comprar o seu voto. Não venda a sua dignidade, porque você vendendo a sua dignidade, você está sendo a base da corrupção que tomou conta do país. Eu sempre digo o seguinte, eu sou técnico agropecuária. Aprendi como combater as pragas da lavoura, né? As pragas que atacam lá o boi, a vaca, o porco, a galinha. Aprendi a combater. Uns de forma química e outros de outras alternativas de combate. E a corrupção, Lidice, é a praga que tem a idade do Brasil. E para combater ela não precisa de arma, não precisa de bomba, precisa de consciência. E se o eleitor, nesta eleição, pensar um pouquinho, analisar e usar a consciência, ele faz um limpa nesses que, eu repito, que tão mal estão fazendo a sociedade mato-grossense brasileira. Bom, nós já temos pouco mais de 10 minutos de entrevista e a gente já abordou bastante as áreas que são suas áreas de atuação. A gente tem feito algumas perguntas, inclusive, para os candidatos, de áreas que eles vão entrar e vão discutir lá em Brasília, caso eleito, né, o deputado federal. Por exemplo, perguntas que a gente tem feito para todos os candidatos. Qual é a sua posição sobre a liberação do aborto no Brasil? Bom, este é um assunto, Lidice, que eu confesso que não domino ele com profundidade. Então, qualquer decisão que eu vou tomar, eu vou ouvir aquelas pessoas que têm o conhecimento. Então, eu, nesse momento aqui, seria muito insano em dizer que eu vou fazer isso ou aquilo. É um assunto bastante, assim, polêmico, né? Que envolve questão religiosa, que envolve ideologias. Agora, eu tenho como princípio, eu que tenho família, eu defendo o direito à vida, né? Que a vida, você não tira nem do animal, sequer do ser humano. Então é um assunto que eu vou ter a sabedoria de ouvir aqueles que têm conhecimento e vai ser uma decisão, se caso for preciso, eu vou tomá-la pela decisão daqueles que defendem o direito à vida. Bom, com relação à liberação do porte de armas, qual a sua opinião? Bom, eu acho que quanto mais armas, mais violência acontece, porque a grande maioria da população não está preparada para usar esse instrumento. O que nós precisamos sim é usar a arma da família, né? A arma no bom sentido, a educação, o bem-estar, emprego, renda, né? Não deixar que as armas entrem e a droga entre pela fronteira. Então tem outras alternativas. O negócio de liberar a arma é uma coisa bastante complicada. Até que aquele que mais defende a arma, recentemente, ele com todo o preparo que tem, a arma dele foi furtada. Então, ele que é um cara preparado, a arma foi furtada. Imagine um cidadão dentro de casa, quando alguém entra lá drogado, totalmente desequilibrado, qual a diferença que tem? Ele pode ter a arma, né, e corre o risco de ser assassinado, como tem acontecido muito. Então, é um assunto também que precisa ser debatido. Eu acho que existem outras formas de combater a violência. E a violência a gente se combate gerando emprego, gerando renda, né? A família também participando nessa questão. E a educação. São esses pontos que eu defendo agora.
a arma, ela tem ocasionado muitas mortes de pessoas de bem. Então isso é um assunto também que a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, também uma outra questão é a liberação para o uso da maconha para fins de lazer. Qual, você é a favor ou contra? Bom, eu confesso, eu tenho que ser honesto com vocês, Sim. que não domino o assunto ainda, eu preciso me aprofundar. No momento que este assunto vier à tona, eu também, né, que eu não sou obrigado a entender de tudo, mas eu vou ouvir as pessoas que tenham conhecimento e a minha decisão vai ser sempre em defesa da sociedade. E isso eu vou fazer. Eu não vou estar defendendo os interesses de outros, não. Vou defender o interesse da sociedade. Então é um assunto também que eu agora, te confesso que eu não domino, mas eu vou ter a sabedoria de ouvir aqueles que têm conhecimento. Qual a sua opinião sobre o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função, que é o tema real, né? Bom, esse tem que ser banido, porque muitos se utilizam desse instrumento para esconder as suas falcatruas que fazem. Eu, por exemplo, se eleito for, e espero ser, né, vou propor mudança nessa questão de foro privilegiado. Primeiro, fim das nomeações para tribunais de conta. Fim das nomeações para o tribunal do TCU. Fim das nomeações para o TRE, TSE, STJ e STF. Porque, infelizmente, esses que passam pela classe política, depois vem o favor e isso está acontecendo. Então, uma das formas também é tirar este privilégio e, se eu eleito for, eu vou propor isso. Tá? Esses cargos devem ser ocupados por gente capacitada, gente que passou por concurso público. E não é nem por idade, não. Né? Dentro desse sistema, faz um concurso lá, quem tem capacidade, vai o STJ, vai o STF, né? Para que não aconteça o que está acontecendo. Os grandes criminosos são liberados e aí aquele que muitas vezes, também que eu não concordo, que ele comete algum delito para se alimentar, ele não tem esse mesmo privilégio do que os grandões estão tendo, soltos por ministros que passaram por nomeações políticas. Então, essa questão eu vou também lutar para banir. Tem que ser servidor de carreira lá nessas instituições para que eles possam fazer a verdadeira justiça. Bom, nós estamos já, faltam 3 minutos para terminar o tempo e bastante objetivamente, antes de fazer a pergunta final, para a saúde aqui em Mato Grosso, o que você acha que precisa ser melhorado? Bom, a saúde também, não só a saúde, mas a coisa é o roubo. Rouba demais, aí falta dinheiro para ela, só isso. A partir do momento que for banido o roubo, se resolve tudo. Eu ouvi o depoimento, assisti, do ex-governador Simão Barbosa. Eu desviei R$1 bilhão. Eu desviei. Aí você pega a Operação Ararate, desviou 1,4 bilhão. Aí você pega a Operação Bereré, mais 50. Eu citei 3. Sem concluir a questão do VLT e os roubos que eu tive na Assembleia. Se esse dinheiro fosse para a saúde, resolvia muita coisa. Se este recurso que está indo agora para o fundo partidário, de vários caciques, fosse investido na saúde, muita coisa tinha resolvida. Então o problema da saúde também é o roubo e a corrupção. E se nós conseguirmos acabar com esta praga, sobra dinheiro para tudo. E o eleitor, nesta oportunidade, repito, ele vai ter a grande oportunidade de tirar esses que fazem com que falte dinheiro para tudo. Principalmente para a saúde, que o problema não é só de Cuiabá, de Mato Grosso e do Brasil, é por causa do roubo. Se deixarem de roubar, sobra dinheiro para a saúde também. Bom, então agora para encerrar, a gente faz sempre a seguinte pergunta, para você contar aí um pouco a sua história, fazer o seu pedido, falar o seu número. Quem é gauchinho por gauchinho? Gauchinho é um gaúcho nascido em Aratiba, Rio Grande do Sul, tenho 37 anos de Mato Grosso, casado com uma cuiabana, uma esposa fantástica, mãe da Elimara, do Pedro Henrique. A Elimara, minha filha, advogada, ela não suportou o Brasil, se mudou para a Suíça. Papai, vem embora. E você tem perfil para morar aqui, não tem perfil para morar nesse país. Então, eu sou técnico em agropecuária, trabalho no Empaera há 37 anos, militei no movimento sindical, militei na ONG Moral em combate à corrupção, né? Mostramos para a sociedade que é possível lutar para combater a corrupção. Então, esse é o gauchinho e o meu compromisso, repito, é com a agricultura familiar principalmente, porque ela tem todas as condições de resolver as questões de emprego de Mato Grosso. Para isso, todas as minhas emendas serão destinadas à agricultura familiar, para estruturar o Empaer, para estruturar o INCRA,
para instituir o Intermate, para estruturar o Intermate, para estruturar os órgãos ambientais, porque hoje o grande problema da agricultura familiar, primeiro, é a regulação fundiária, é a habilitação ambiental, é política de agregar valores à produção, né? É política para que haja recurso, para que o filho e a filha permaneçam na propriedade. Então, esse é o gauchinho e gostaria você, eleitor, eu vou gastar menos que 50 mil reais na minha campanha. Compare eu com aqueles caciques que tem 1.800.000 que fizeram da vida pública uma profissão. Aí eu esqueci no detalhe. Eleito for, eu vou defender o fim da reeleição. Vou propor que a eleição seja feita de 5 em 5 anos, eleições únicas, porque uma eleição a cada 2 anos custa 10 bilhões para um país que falta tudo. Então eu esqueci dessa proposta importante também, eleições únicas. O fim da aposentadoria de parlamentares, porque eu me aposentei agora, com 35 anos de trabalho, mais deu os 95 pontos. Me aposentei com 4.700 reais, pago 500 reais de imposto de renda. E um parlamentar que fica lá 1 ano, 2, se aposenta naquela idade. Então, eu eleito, vou acabar com isso também, tá? Vou acabar com isso também e vou propor uma lei para que mandato de vereador, deputado estadual, seja no máximo de 2 anos, para que não vire profissão igual o cacique que estão aí há anos, né, usufruindo do dinheiro e não defendendo a sociedade. Qual o seu número para encerrar? Meu número... Bom, o meu nome é Gilmar Antônio Bruneto, mas ninguém me conhece, já me conhece por Gauchinho. Então meu número é Gauchinho, é 2312. Anote bem, 2312. Aperte esses 4 números e tire da vida política aqueles que tão mal fazem na sociedade. Obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigado, esse espaço para mim foi fundamental. Muito obrigado mesmo. E já estou me podando lá, graças a Deus aqui nós conseguimos esse espaço, pelo nosso trabalho digno que estamos fazendo por Cuiabá e por Mato Grosso e pelo Brasil. Ok. Nós conversamos hoje com o Gilmar Bruneto, servidor público, o Gauchinho, que é candidato a deputado federal pelo PPS, falando das suas propostas. Essa entrevista fica disponível na íntegra no site rdtv.com.br, no site RD News e também no nosso canal do YouTube. Basta você ir lá assistir, curtir e compartilhar. Até a próxima.